História do Sansão, um dos juízes da Bíblia, do capítulo 13 ao capítulo 16. O nascimento de Sansão. Certo homem, chamado Manoá, da tribo de Dan, era casado com uma mulher que não podia engravidar. Um dia, o anjo do Senhor apareceu e disse a ela: "Você engravidará e terá um bebê." Então a mulher contou tudo ao seu marido, Manoá, e ele e sua esposa agradeceram a Deus. E depois de 9 meses, nasceu o menino Sansão. Sansão significa pequeno sol, tá? Ou solzinho, beleza? Continuando. Sansão se apaixona. Sansão cresceu e o Senhor abençoou sua vida. Um dia ele foi para Tina e viu uma moça do povo filisteu. Ele se apaixonou e quis se casar com ela. Porém, seus pais não entendiam por que ele precisava se casar com alguém do povo filisteu e não do povo de Israel. Mas os pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então o povo filisteu era um povo inimigo do povo israelita, né? Sansão mata o leão. Um dia, enquanto estava em Tina, Sansão passou por um leão que foi a seu encontro para atacá-lo, mas o Espírito do Senhor estava com ele. E sem nada nas mãos, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Algum tempo depois, quando Sansão voltou a Tina para se casar com a moça, ele viu um leão morto, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Sansão provou do mel e depois dividiu com seus pais antes de ir para a festa de casamento, mas não disse onde havia encontrado o mel. A charada de Sansão. Naquela época, as festas de casamento duravam 7 dias. No primeiro dia de festa, Sansão disse aos convidados: "Tenham uma charada. Se vocês puderem dar a resposta até o 7º dia da festa, então darei 30 roupas de festa e 30 roupas de uso para o dia a dia. Mas se não conseguirem, vocês que terão que me dar essas roupas." A charada é: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Durante 3 dias ninguém soube responder. No 4º dia disseram à mulher dele para que o convencesse a explicar a charada, ameaçando queimar a casa dela e de seus pais se não fizesse aquilo. Com medo, ela descobriu a resposta e contou a eles. Os homens então disseram a ele: "O que é mais doce que o mel? E o que é mais forte que o leão?" Sansão percebeu que os homens só sabiam, pois sua mulher tinha o contado. Ainda assim, ele deu as roupas aos homens, mas ficou muito triste com sua esposa e voltou para a casa de seus pais. A vingança de Sansão. Um tempo depois, Sansão foi visitar a moça que havia se casado e levou um cabrito. Mas ao chegar lá, o pai dela não deixou entrar para vê-la. Como Sansão foi embora, seu pai deu ela para se casar com um amigo dele. Sansão ficou muito bravo e quis se vingar dos filisteus. Ele pegou 300 raposas, colocou uma tocha de fogo em suas caudas e espalhou elas pelas plantações dos filisteus. Assim elas queimaram tudo e os filisteus ficaram muito bravos. Sansão mata 1000 homens. Os filisteus tinham ficado com muita raiva de Sansão. Por isso, foram até Judá e falaram aos israelitas que queriam levar Sansão amarrado e tratá-lo como ele os tratou. Os israelitas foram até Sansão e contaram o que havia acontecido.
Eles disseram que iriam entregá-lo e Sansão concordou em ser levado por eles, entregue aos inimigos. Ele foi amarrado e levado até Lei. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, e Sansão com sua força arrebentou as cordas e lutou contra 1000 filisteus, e apenas com um osso de queixo de um jumento venceu a todos. Grande Sansão. Cara, é brabo, hein? Sansão arranca a porta de Gaza. Um dia, Sansão foi a Gaza e dormiu na casa de uma moça chamada Delaila ou Dalila. Quando o povo descobriu que ele estava ali, cercaram o local e ficaram à espera dele para atacá-lo ao amanhecer. Mas à meia-noite, Sansão levantou-se, agarrou firme e arrancou a porta da cidade. Colocou nos ombros e saiu de Gaza sem que ninguém pudesse fazer mal a ele. Sansão e Dalila. Depois de um tempo, Sansão acabou se apaixonando por aquela moça, Delaila ou Dalila. Mas quando os filisteus descobriram, pediram para que ela convencesse Sansão a contar o segredo de sua força, em troca de muito dinheiro. Então ela foi e perguntou várias vezes para ele, mas ele nunca contava a verdade. E toda vez que eles tentavam capturá-lo, viam que o segredo da força que era aquele que havia contado. Mas depois de muita insistência de Dalila, ele contou o seu segredo. Disse que se seu cabelo fosse raspado, ele não teria mais força. Ela traiu Sansão e logo contou aos filisteus. Então fez ele dormir em seu colo para que um dos homens raspasse seu cabelo. Eles prenderam facilmente Sansão e depois disso o deixaram cego. Os filisteus vazaram os olhos dele. A morte de Sansão. Os filisteus estavam muito felizes com a prisão de Sansão e começaram a adorar seus deuses, que chamavam um deles de Dagon. Eles prenderam Sansão entre duas colunas que sustentavam o templo. Homens e mulheres lotavam aquele templo. Tinham cerca de 3.000 pessoas ali. Então Sansão orou a Deus e pediu para que lhe desse força de volta, mais uma vez. Deus ouviu seu pedido e com toda a sua força Sansão empurrou as colunas que fizeram o templo desabar sobre todos aqueles que estavam ali, inclusive ele. Bom, então esse foi o fim aí da história de Sansão, né? Um dos grandes personagens da Bíblia, livro de Juízes, né? Está a história dele. E você vê que Sansão, ele era um cara assim, bem esquentadinho, né? Ele não era um religioso assim, devoto, né? Mas ele era uma pessoa de muita fé em Deus, né? Ele foi separado, foi escolhido por Deus assim desde criança, né? Desde o seu nascimento já foi um milagre, né? E a história dele aí é muito legal. Assim, eu recomendo que você leia na Bíblia a história de Sansão, certo? E faça aí as suas meditações, porque você vai tirar assim, muitas boas lições da história desse grande homem de Deus, certo? É isso aí, cara. Falou!